Nem toda declaração pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. Temos as declarações ambíguas. Um exemplo. Eu vi José com uma luneta. Afinal, eu estava com a luneta e vi José? Ou eu vi José e o José estava com uma luneta? Eu não consigo interpretar essa declaração como verdadeira e nem como falsa, porque ela é ambígua. Ela pode ser interpretada de duas maneiras diferentes e por isso não consigo interpretá-la nem como verdadeira e nem como falsa. Um outro exemplo. O atual rei da França é calvo. Essa declaração é verdadeira ou falsa? Puxa, alguém pode pensar o seguinte, puxa, mas é falsa, não existe rei na França. Bom, mas se ela é falsa, poderíamos concluir que o atual rei da França tem cabelos à cabeça. Poxa, mas não tem rei na França. Mas então, se não é possível interpretá-la como falsa, será que ela é verdadeira? Mas dizer que ela é verdadeira significa aceitar que tem um rei na França atualmente que é calvo. Conclusão. Essa declaração não é possível de ser interpretada nem como verdadeira e nem como falsa. Então, a conclusão que temos é a seguinte: olha, é preciso ter cuidado para identificar as proposições, aquelas declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Usamos proposições, por exemplo, para construir argumentos. E identificar as proposições dos argumentos é importante, porque a partir daí a gente consegue visualizar a estrutura do argumento e, então, analisá-lo melhor. Observe um exemplo. Aqui nessa folha temos dois argumentos. Se está chovendo, então a rua está molhada. Está chovendo, portanto, a rua está molhada. E aqui, se Zé é rico, então Zé é feliz. Zé é rico, portanto, Zé é feliz. Vamos identificar as proposições no primeiro argumento e no segundo. No primeiro argumento temos duas proposições. Está chovendo e a rua está molhada. Vamos representar essas duas proposições pelas letrinhas P e Q. Da mesma forma, no segundo argumento, temos duas proposições e vamos representá-las pelas mesmas letras. Uma representação. Levando em conta essa representação, podemos transcrever esse argumento dessa forma. Se está chovendo, então a rua está molhada. Um P implica que está chovendo, então a rua está molhada. Aqui estou dizendo está chovendo. E aqui, portanto, a rua está molhada, portanto que. Dadas as mesmas representações em P e Q dessas duas proposições, esse argumento é também representado do mesmo jeito. Ou seja, dois argumentos bem diferentes que falam sobre coisas diferentes possuem a mesma representação. Ou seja, possuem a mesma estrutura, o mesmo jeitão. Na lógica, ao analisar os argumentos, vamos analisar as suas estruturas. Então, do ponto de vista da lógica, para muitos efeitos, esses argumentos, digamos, são equivalentes. São isomorfos, poderíamos dizer assim, essa palavrinha elegante que a gente vai entender melhor o que ela significa mais para frente. Então,
Do ponto de vista da lógica, identificar as proposições nos argumentos é importante, porque aí nós os transcrevemos em uma forma mais estruturada. E aí podemos analisar essa forma mais estruturada. Portanto, na lógica, estudamos os argumentos do ponto de vista de suas estruturas. É importante entender isso. Por essas razões, entre outras, a lógica é chamada de lógica formal. Temos uma lógica formal, uma linguagem formal, um certo formalismo, que nos ajuda a entender métodos de raciocínio. Os próximos passos para definir a linguagem da lógica proposicional. Vamos definir o alfabeto, e será um alfabeto onde teremos símbolos para representar essas proposições, e em seguida vamos definir fórmulas, que é o correspondente na linguagem natural, no português, por exemplo, das sentenças.